Agradeço ao pastor Lenin por me dar uma vez mais a oportunidade de estar aqui com vocês e podermos compartilhar uma mensagem da Palavra de Deus. Antes de abrirmos a Bíblia, quero convidar a todos que possamos fazer uma pequena oração. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos. Te agradecemos por essa oportunidade de nos reunirmos no Teu santo dia, Senhor, este sábado tão bonito, em qual podemos ver a Tua mão na natureza. E agora, Senhor, reunidos aqui neste lugar, queremos Te pedir que nos ilumine e que o Teu Santo Espírito nos inspire para que possamos compreender o que vamos ler e o que vamos estudar nesta manhã. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou colocar aqui o telefone para não passar do horário. Mas hoje nós temos um tema que eu considero bastante interessante na Bíblia. Da última vez que eu estive aqui, a minha mensagem foi um pouco mais o meu testemunho. Eu creio que tomei bastante tempo contando a minha própria experiência, mas hoje eu quero que nós possamos meditar em uma parte da Bíblia que nos traz uma mensagem interessante para alguns, uma mensagem um pouco intrigante, quem sabe polêmica para outros, porque obviamente quando nós falamos da Bíblia hoje, eu penso que a Bíblia é um livro que atrai muita gente. E hoje, falar da Bíblia é algo interessante para muitas pessoas. Muitas pessoas hoje no mundo, nós podemos ver que se interessam, talvez querem comentar sobre a Bíblia, mas nem sempre eles trazem a mensagem que a Bíblia nos quer mostrar. Algo interessante que nós podemos ver nos evangelhos, principalmente, é que cada ato que Jesus fez, cada evento da vida de Jesus teve um propósito. E quando nós vemos o contexto de cada evento, muitas vezes nós não entendemos muito bem aquela passagem, mas se nós vemos um pouco antes o que aconteceu e um pouco depois, nós podemos ver que há conexão em todos os eventos da vida de Jesus. E isso é o que eu queria convidar a vocês a fazer nesta manhã. O tema que eu escolhi para analisarmos nessa manhã é o tema da transfiguração. Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos esse tema. Talvez podemos contestar ou responder todas as perguntas que nos vêm à mente quando nós falamos da transfiguração, mas eu queria que nós meditássemos também buscando um pouquinho do que aconteceu antes da transfiguração e depois, para que nós possamos entender melhor o contexto e aquilo que a Bíblia nos quer mostrar e ensinar com esse tema. Eu quero convidar os irmãos que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. É bom lembrar de que a transfiguração ela é mencionada nos evangelhos sinópticos, ou nos três evangelhos primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Então nós podemos também retirar informação do livro de Marcos e de Lucas também. A Bíblia nos dá essa facilidade, esse privilégio de podermos encontrar outras passagens que falam do mesmo tema, nas quais nós podemos encontrar detalhes que às vezes você não encontra em uma das passagens. Assim que quero, em algum momento, também recorrer a Marcos e Lucas para ver alguns detalhes que Mateus não nos dá. Então vamos começar a ler o versículo 13 do capítulo 16 de Mateus. Diz o seguinte:
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nós vamos ler uma parte um pouco mais ampla, vamos ler até o capítulo 17, versículo 8, mas eu quero que nós leamos com bastante atenção, prestando atenção nos detalhes, para que a gente possa entender bem a história. Então, seguindo no versículo 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Será tua, ou uma tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-o, os discípulos caíram de braços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Amém. Nós lemos um texto longo, né? Mas a minha intenção é de que a gente possa conectar o evento que vem, principalmente antes da transfiguração, para que possamos entender melhor o que significa a transfiguração. Eu fiz aqui uma lista de perguntas, não vou tomar muito tempo em cada uma delas, mas eu queria que nós pudéssemos saber responder essas perguntas. Eu tenho certeza que o pastor Lenny já se deparou muitas vezes com isso, ele poderia responder, e muitos de nós, quem sabe, todos nós, podemos responder facilmente essas perguntas. Mas é interessante porque
há muitas pessoas que hoje trazem dúvidas com relação a esse texto da Bíblia. A primeira pergunta que eu coloquei para respondermos seria: por que Jesus foi transfigurado? Qual foi o propósito da transfiguração? Qual é o objetivo dessa transfiguração? Segunda pergunta: por que realizou a transfiguração de Jesus ou por que se realizou essa transfiguração quase no final do seu ministério e não no começo do seu ministério? Por que esse evento ocorreu aproximadamente 6 meses antes da morte de Cristo, ou seja, depois de 3 anos do seu ministério, e não no início do seu ministério? Pergunta número 3: por que Jesus levou somente 3 dos seus discípulos ao Monte da Transfiguração e não levou aos demais? Pergunta número 4: por que vieram Moisés e Elias a Jesus e sobre o que conversaram? O que foi que eles conversaram com Jesus ali? Número 5: por que Pedro sugeriu que se fizesse 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias? Pergunta número 6: por que a voz de Deus foi ouvida nessa ocasião? E por que disse o que disse? Por que Deus falou naquele momento e o que significava o que ele disse? E a última pergunta: como esse evento da transfiguração tem uma relação conosco hoje? O que significa isso para nós hoje? O que nós podemos aprender no nosso dia a dia com esse evento? Bem, nós já lemos o texto completo e eu antes gostaria só que a gente pudesse imaginar aquele momento, nos transportar, quem sabe, na nossa imaginação para aquele dia. O texto fala que Jesus então começa a caminhar com seus discípulos num lugar chamado Cesareia de Filipe. Esse lugar, Cesareia de Filipe, era um lugar um pouco retirado de Jerusalém, dos limites de Jerusalém. Era um local pagão, era um local onde não normalmente se adorava a Deus. Mas então por que Jesus levou os discípulos naquele lugar? Se nós buscamos informação na internet, nós podemos encontrar inclusive fotos e detalhes sobre este lugar e essa região. É um lugar muito bonito, porque nós normalmente pensamos na época, quando nos transportamos à época de Jesus, imaginamos deserto, imaginamos muito calor, muita areia, e quem sabe não imaginamos lugares bonitos, mas esse lugar é um lugar rico numa paisagem bem interessante, porque é um lugar alto, tinha muitas montanhas próximas dali, um lugar onde a vegetação era muito bonita e que tinha correntes de águas descendo dessas montanhas. Uma dessas montanhas, me parece que o Monte Hebron, que é o mais alto deles, se forma neve sobre esse monte e essa neve vai derretendo-se, formando uma corrente de águas que se deságua no Rio Jordão e depois no Mar da Galileia. Então, nós podemos imaginar correntes de água, vegetação bonita, um clima agradável e montanhas. Então, era um lugar muito bonito. Eu creio que Jesus escolheu esse lugar, não foi por acaso. Foi para dar uma mensagem importante, conversar algo muito importante com os seus discípulos naquele momento. E quando ele passava por aqueles lugares, então ele faz uma pergunta para os discípulos. E a primeira pergunta que ele faz, vamos dizer, para quebrar o gelo daquele momento, ele disse, versículo 13: quem diz o povo ser o filho do homem? E o que os discípulos respondem para ele? Eles respondem, uns dizem João Batista, outros Elias e outros
Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus, depois dessa afirmação, dessa resposta, ele vai mais diretamente aos discípulos e pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? É interessante que essa pergunta, quando Jesus faz, a irmã White diz que Jesus fez essa pergunta para os discípulos para que eles pudessem responder com as suas próprias palavras, porque há algo interessante quando nós mesmos afirmamos algo, isso se queda na nossa mente. Estou pegando palavras do espanhol aqui, mas isso fixa mais na nossa mente. Por quê? Porque quando nós afirmamos algo, nós pensamos realmente naquilo e buscamos eu poderia explicar assim, quando você afirma algo para uma pessoa, você mantém esse pensamento, porque você falou. Às vezes você pensa, mas você não mantém esse pensamento. Quando você fala e afirma para alguma pessoa, você se preocupa com as suas palavras. Por quê? Porque você não quer mentir. E segundo, que se você realmente crê, e nesse caso aqui, Jesus estaria afirmando quem era Jesus, quem é o Filho do Homem, eles deveriam saber se estavam realmente seguros do que estavam afirmando. Então, quando Jesus faz essa pergunta, quem responde para Jesus? Pedro, como sempre, não? Pedro sempre era o primeiro a responder, o primeiro a falar, e muitas vezes Pedro falava sem pensar. Mas eu creio que Pedro já tinha essa convicção em sua mente. E que responde Pedro? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo para Pedro: não é você que está falando isso, não, Deus revelou a você o que você acabou de dizer. E então vem a frase bem famosa de Jesus: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos que esse versículo também é um versículo que poderíamos chamar polêmico, não? Muitas pessoas, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, mas eles afirmam que nesse momento Jesus estava dizendo que a igreja iria ser fundada sobre Pedro, e eles afirmam que Pedro foi o primeiro papa. Nós sabemos que o que Jesus está falando aqui é que sobre a pedra, que foi exatamente a afirmação que Pedro disse, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra que representa Cristo e muitas outras partes da Bíblia, nós não temos tempo de buscar hoje, mas afirmam que Cristo é a pedra. Então sobre esta pedra seria edificada a igreja de Jesus seria edificada sobre isso. E obviamente Pedro também significa uma pedra, mas a palavra Pedro vem do grego Petros, que é uma pedrinha, não é uma rocha, né? Algumas traduções usam a palavra rocha para poder afirmar a pedra que Jesus estava dizendo sobre a qual ia ser fundada a igreja. Então aqui nós vemos essa diferença. E seguindo a passagem, disse que desde esse tempo então começa Jesus a falar para os discípulos que ele então em Jerusalém iria sofrer muitas coisas, iria sofrer dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E quando Jesus afirma essas coisas, vem Pedro, que é o mesmo que Jesus tinha elogiado, que tinha falado algo de Deus, e Pedro então chama Jesus à parte e começa a
reprová-lo. A Bíblia diz reprová-lo. Interessante, não? Pedro reprovando a Jesus. Que audácia, não? Que atrevimento de Pedro reprovar ao mestre. Mas qual é essa reprovação que Pedro então diz a Jesus? Ele disse: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Vamos prestar atenção na frase de Pedro primeiro. Por que Pedro disse que isso de maneira alguma iria acontecer com Jesus? Obviamente, os discípulos tinham em sua mente que Jesus era o Messias, como ele mesmo afirmou, o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles tinham em sua mente que Jesus era aquele que iria restaurar o reino de Israel, e ele iria livrar o povo de Israel do jugo dos romanos, e iria restabelecer o trono de Davi. Então, eles tinham, obviamente, também a intenção e o pensamento de que quando Jesus estabelecesse o seu reino aqui na terra, como eles pensavam, eles seriam aqueles os discípulos mais importantes de Jesus, alguém importante no reino de Jesus. E quando Jesus faz a pergunta e Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro então deve ter pensado: uau, aí está tudo encaixando-se bem, porque agora ele acaba de afirmar que é o Messias. A palavra Cristo significa Messias, aquele que foi enviado. Então ele acaba de afirmar que é o Messias, então tudo vai funcionar exatamente como pensamos. Mas quando Jesus vem com uma conversa de que seria morto e seria ressuscitado, ele, quem sabe, nem pensou na coisa ressuscitada, na palavra ressuscitado, mas ele deve ter pensado: o quê? O Messias? Como o Messias vai morrer? Você é o Messias, que história é essa? Que conversa é essa, Jesus? Então, por isso, Pedro chega e quer reprovar a Jesus. E que Jesus responde a Pedro? Disse o versículo 23: mas voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Interessante, não? Porque se nós pensamos que Pedro foi o primeiro Papa, ou era a pedra sobre a qual Jesus ia fundar a sua igreja, aqui não soa muito como esse Pedro, não? Aqui Jesus já chama Pedro de pedra de tropeço. Mas quando ele diz arreda, Satanás, obviamente ele não estava repreendendo a Pedro, senão repreendendo a Satanás, que estava usando Pedro nesse momento para tentar a Jesus. E qual era a tentação de Satanás com Jesus nesse momento? A tentação de que Jesus não necessitava ir à cruz, ele não necessitava ser morto, ele deveria só reinar, ele tinha que ser exaltado e não humilhado. Essa era a tentação que Satanás queria todo o tempo, tentar a Jesus a não ir, a não fazer o sacrifício que ele necessitava fazer. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus começa a falar que, nesse texto que nós já lemos, ele começa a falar de sofrimento e de glória, não é? Ele menciona, por exemplo, no versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Obviamente, Jesus está dizendo: se vocês hoje tomem a sua cruz, se vocês estão dispostos a sacrificar a si mesmos, a sacrificar o próprio eu, vocês, quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai, serão retribuídos, receberão a recompensa, em outras palavras. Agora, o que Jesus fala logo depois dessa frase, uma frase também bem inquietante, que muitas pessoas não compreendem, que está no versículo 28 do capítulo 16 de Mateus. Disse assim: em verdade vos digo que alguns
do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Muitas pessoas pensam, uau, mas isso não está encaixando com o que aconteceu na vida de Jesus. Será que Jesus está falando aqui que algumas daquelas pessoas que estavam ali, alguns daqueles discípulos, quem estava ali? Os discípulos de Jesus. Alguns deles estariam vivos até o retorno de Jesus? Ora, todos esses discípulos já morreram? Então a Bíblia estaria entrando em contradição nesse momento? O que significa essa frase de Jesus, de que alguns daqueles que estavam ali iriam ver o Filho do Homem no seu reino? Bem, a sequência, o bonito da Bíblia é isso, irmão, que se você lê, se você vê o contexto, se você lê o que está antes e o que está depois, quem sabe o que está em outros livros, como nós vamos ver também Mateus, Marcos e Lucas, falando do mesmo tema, você pode entender melhor o que realmente aconteceu naquele momento. Logo no início do capítulo 17 diz, 6 dias depois, e interessante que essa é a única vez nos evangelhos sinóticos que menciona um período de tempo depois de um evento, né? Termina esse evento e fala, passaram-se 6 dias. É a única vez que menciona o período de tempo que passou. Ou seja, 6 dias depois, tomou Jesus consigo então a Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, né? A Bíblia não fala qual é o monte, mas nós pensamos que é o Monte Hebron, porque é o mais alto dessa região. E quando Jesus leva esses discípulos a esse monte, ele tem um propósito, algo interessante para falar para esses discípulos. E eu creio que nós poderíamos perguntar por que Jesus levou somente a esses 3 discípulos, né? Uma das perguntas que nós fizemos no início. Por que Jesus não levou os demais discípulos? Bom, sucedendo, né? Depois dessa subida, nós vamos entender isso. Mas quando sobe Jesus com esses discípulos, chegando lá no topo do monte, o versículo 2 diz que Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Outra parte da Bíblia interessante nos fala da mesma coisa. Em que parte da Bíblia nós vemos o mesmo relato, que o rosto de Jesus resplandecia como o sol e as suas vestes brancas como a luz? Há uma parte na Bíblia que menciona, e é exatamente a visão de João no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 menciona Jesus com o rosto brilhante como o sol e as suas vestes brancas. Então, na realidade, aqui, irmãos, quando Jesus, ou quando aqueles discípulos viram a Jesus dessa maneira, transfigurado, a palavra transfigurado foi usada exatamente para descrever a transformação que houve na aparência de Jesus naquele momento. Por isso a palavra transfiguração. Jesus teve o seu rosto transfigurado, brilhava como o sol, as suas vestes eram brancas, como Mateus descreve aqui, versículo 12, brancas como a luz. Se nós vamos em Marcos capítulo 9 também nos relata a transfiguração, e Marcos no capítulo 9, versículo 3, ele descreve da seguinte maneira: as suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Você vê aí a luta de Marcos para poder descrever quão branco estavam as vestes deles. Ele quis dizer, nenhuma lavanderia nesse mundo poderia fazer essas vestes ficar tão brancas como estavam. Essa é a forma como Marcos descreve. Mas seguindo a descrição em Mateus, então
no versículo 3, diz que eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ora, aí agora vem algo interessante também. Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Nós poderíamos falar muito de Moisés e muito de Elias, nós não temos tempo de entrar nos detalhes, mas nós conhecemos muito bem a história de Moisés e conhecemos muito bem a história de Elias. Ora, Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito, não é? Claro, Deus tirou o povo, mas através de Moisés foi um instrumento que Deus usou para o êxodo, para saírem do Egito, para saírem da escravidão, não é? Moisés, nós sabemos que foi um homem de Deus. Muitos milagres Moisés pôde comprovar. Muitos milagres através de Moisés foram executados, não é? Deus usou Moisés para mostrar ao povo do Egito quem era ele, todos aqueles sinais no deserto, todas aquelas coisas que aconteceram ao povo de Israel, para mostrar ao povo de Israel quem era o Deus verdadeiro. Agora, algo interessante com relação a Moisés. Quando nós vimos o final da história de Moisés, nós vemos que com tudo que Moisés fez, toda a paciência que Moisés teve, toda a luta para passar durante 40 anos no deserto, chega no final do livro de Deuteronômio, o que nós vemos ali na narração? Que Moisés faleceu antes de entrar na terra de Canaã. E eu me lembro quando eu li a primeira vez, quando eu era criança, esse texto, eu pensei, uau, por quê? E a gente fica com aquele pesar, e hoje eu estou estudando com um rapaz e ele falou para mim a mesma coisa, que decepção. No final, depois de tudo, Moisés não entra na terra de Canaã. Mas a Bíblia menciona algo interessante, que Moisés foi sepultado. Mas nesse momento, quando ele subiu ao monte, ele subiu sozinho, ninguém subiu com ele. Quem sepultou a Moisés? Nós não vamos ler o texto agora pelo tempo, mas ali menciona que Deus, Jeová, ele sepultou a Moisés. E lá nesse texto também fala que nenhuma pessoa pôde encontrar esse sepulcro, esta tumba, esse lugar, o lugar onde foi sepultado Moisés, nunca se pôde achar. Talvez com um propósito Deus fez isso, porque o povo judeu tinha o costume de sempre visitar o túmulo dos seus heróis, né? E obviamente Moisés seria, quem sabe esse túmulo seria endeusado, seriam até pessoas deveriam ir lá, quem sabe até fazer coisas, imaginar que dali sairia algum milagre, alguma coisa. Então ninguém ficou sabendo aonde foi Moisés sepultado. Mas quando nós vamos lá no livro de Judas, no Novo Testamento, nós encontramos, creio que no versículo 9, é um livro pequeno, com um capítulo apenas, ali fala que o anjo, ou o arcanjo Miguel, lutava contra Satanás pelo corpo de quem? De Moisés. Ora, ninguém vai lutar por um corpo morto, não é? Nós sabemos que ainda que não há a informação, ou não há a palavra ressurreição ali, o arcanjo Miguel, que também é usado na Bíblia em outras ocasiões como sendo o arcanjo da ressurreição, aquele que dá a vida, nós sabemos que é o próprio Jesus. E nesse momento Jesus está, segundo a palavra de Deus, ele está lutando contra Satanás. Eles estão ali, quem sabe, discutindo, Satanás querendo tomar posse de Moisés, acusando, porque esse é o papel de Satanás, o acusador, né? Ele certamente estaria dizendo aí com Jesus, não, ele é meu, ele pecou, ele feriu a rocha, ele fez isso. E Jesus, então, nesse texto diz também que Jesus repreende a Satanás, mas ele não repreende por si mesmo, ele diz, o Senhor te repreenda. Ele diz, Deus repreenda você. Em outras palavras, Jesus então repreende, né, em nome de Deus a Satanás e
e Moisés é ressuscitado. Como nós sabemos que ele é ressuscitado? Porque ele aparece aqui, no Monte da Transfiguração. Então, esse, quem sabe, nós poderíamos dizer o motivo por que Moisés está aí. Agora, por que Elias está lá? Outro personagem muito interessante. Poderíamos falar muitas coisas de Elias. Um homem de Deus, um profeta, aquele que no Monte Carmelo demonstrou a todo aquele povo pagão quem era o verdadeiro Deus. Aquele que passou por muitas dificuldades e sofrimentos também, e pecou também, assim como Moisés, foi um ser humano. Elias teve depressão, Elias fugiu de Jezabel com medo de ser morto. Elias pediu a Deus a morte, mas Elias foi um homem de Deus. Elias foi trasladado aos céus. A Bíblia relata que uma carruagem de fogo o levou, e algumas pessoas presenciaram, principalmente Eliseu, que ali estava, e naquele momento. Então, Elias não passou pela morte. Elias foi aquele que Deus o levou para si. E Elias está nesse momento aqui, junto com Moisés e Jesus. Então, seguindo o texto, versículo 4, Pedro fala mais uma coisa, né? Como sempre, Pedro tem que falar alguma coisa. E aqui Pedro, o que Pedro fala? Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Por que Pedro faz esse pedido ou essa sugestão? Não é? Por que 3 tendas para eles? Ora, irmãos, quem sabe poderíamos entender. Eu busquei alguma coisa de informação, né? Quem sabe o pastor nos pode dar em algum momento contribuição com relação a esse texto. Mas o que eu encontrei sobre o motivo de Pedro falar isso é que o próprio texto nos mostra que ele começa falando assim: é bom estarmos aqui, né? Ele estava tão encantado. Eu diria que essa tradução, ela nem define, as palavras aqui em português, quem sabe nem define exatamente o sentimento de Pedro, porque quando ele fala é bom estar aqui, essa frase para nós não nos traz algo assim extremamente interessante. Ele poderia dizer pelo menos é muito bom, é bom demais para nós mineiros, né? Que a gente costuma falar isso. É muito bom estar aqui. Mas o que nós sabemos é que Pedro estava encantado, ele estava gozando mesmo daquele momento. Então ele quis dizer: sabe o que? Nós não vamos sair daqui não, vamos fazer uma tenda. Se quiser, nós fazemos uma tenda, uma para cada um, para que nós possamos ficar aqui gozando desse momento, desfrutando esse momento tão agradável. Mas sabe, irmãos, que isso também não era plano de Deus, e essa também era uma tentação para Jesus, era uma tentação que poderia estar sendo ali, querendo mudar o pensamento de Jesus de não ir para a cruz, entende? E logo depois que Pedro fala isso, que diz aqui o versículo 5, falava ele ainda, ou seja, Deus interrompe no mesmo momento, nesse exato momento, quando disse, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Uau! Eu entendo com essa passagem de que aquela sugestão de Pedro não tinha nada a ver com o plano de Deus. Era mais uma vez Satanás tentando, através de Pedro, fazer com que Cristo pensasse: não, vamos ficar por aqui, não tem nada que ir para a cruz, morrer, entende? Naquele momento, Deus interrompe a fala de Pedro, e quando ele diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O que significa essas palavras? Deus estava dizendo: escutai o que Jesus vai dizer.
Não faça as coisas da sua própria cabeça. Escute a Ele, obedeça a Ele, siga a Ele, siga, em outras palavras, escute, obedeça a Ele. E ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Nesse momento, então, eles pensam: uau, nós temos que nos prostrar. Eles ficaram com medo, eles se prostraram. E então o texto termina: aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Bom, nosso tempo está quase terminando. Eu não sei se respondemos todas as perguntas, eu creio que ainda não. Algumas perguntas que eu fiz no início, nós poderíamos tratar de respondê-las nesse momento. Por exemplo, por que a voz de Deus foi ouvida nessa ocasião e por que Ele disse o que disse? Nós poderíamos imaginar o seguinte, irmãos. Essa frase de Jesus, primeira coisa, como eu sempre digo, há na Bíblia partes que você vê o mesmo texto, e aonde na Bíblia nós vemos essa mesma frase. Quem se lembra? A frase que Deus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Em que ocasião, em que outra ocasião Deus falou a mesma coisa? No batismo de Jesus, exatamente. Então, vem a mesma voz, afirmando para aqueles discípulos que aquele era realmente o Filho de Deus, aquele era a quem eles deveriam seguir. Então, essa frase tem um motivo muito especial de, quem sabe, consolar já aqueles discípulos que não queriam ver Jesus morto, mas dizer: não importa o que vai acontecer, este é o meu filho, escutai a ele, segui-o. E essa voz também teria um outro objetivo, irmãos. Nós sabemos que Jesus necessitava, como ser humano, naquele momento, de um encorajamento, não é? Jesus necessitava de algo que pudesse dar a ele uma motivação para ir até a cruz. Nós sabemos as dores que passou Jesus no jardim do Getsemane. Nós sabemos a dificuldade que foi para Cristo enfrentar toda aquele sofrimento. E nós sabemos que ele necessitava, naquele momento, não só ouvir a voz de Deus dizendo dessa forma que aquele estava sendo aprovado. Deus estava com Jesus. Ele queria dizer para Jesus: eu estou aprovando a sua obra, siga em frente. E outra, irmãos, eu coloquei aqui como uma das perguntas: o que foi que eles conversaram? O que foi que Jesus conversou? O que foi que Elias, e por que desceu Moisés e Elias ali? E o que eles conversaram com Jesus? Qual o objetivo dessa conversação? Se nós formos ao livro de Lucas, no capítulo 9, onde é relatado no livro de Lucas a transfiguração, Lucas fala um pouquinho do que eles conversaram. A transfiguração em Lucas está exatamente a partir do versículo 28, e no versículo 31 diz que os quais, se nós viemos desde o versículo 30, diz que eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Versículo 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então o assunto que eles conversaram naquele momento era, a palavra partida aqui vem do grego êxodo, essa é a original, êxodo. E o êxodo, o que foi o êxodo? A partida que estava sendo mencionada aqui, em outras palavras, irmãos, não era nada mais, nada menos do que o sofrimento e a paixão de Cristo. Porque quando nós lembramos do êxodo, o que é o êxodo na Bíblia? Quando o povo de Israel saiu do Egito, e o que eles tinham que fazer naquele deserto? O que foi que Moisés falou para o faraó quando o povo de Israel ia sair do Egito? Nós vamos ao deserto para fazer o quê?
Adorar a Deus, sacrifício. Sacrifício e adoração. Exatamente, o sacrifício necessitava ser feito. E esse êxodo, já transportado aqui para o Novo Testamento, o que significa o êxodo no Novo Testamento? Era a saída do povo da escravidão, era Jesus sacrificando para a humanidade, era Jesus doando-se a si mesmo para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser livres da escravidão do pecado. E esse foi o assunto que eles conversaram. Claro que nós não sabemos detalhes, mas eu imagino que ali o fato de ser Pedro, o fato de ser Elias e Moisés e não os anjos, poderia Deus ter mandado alguns anjos para poder falar com Jesus e animá-lo, mas por que Moisés e Elias? Porque eles foram homens que passaram por sofrimento nessa terra e venceram. Foram homens que passaram por dificuldades, por angústias e venceram. E eles poderiam apoiar a Cristo e animá-lo a fazer o mesmo e se sacrificar, algo tão necessário e importante para nós. E para concluir, irmãos, a nossa mensagem dessa manhã, a pergunta número 7: como este evento da transfiguração tem uma relação conosco hoje? Nós poderíamos ler, ou quero que nós possamos ler 2 versículos da Epístola de Pedro, e recordando que Pedro foi um daqueles que estiveram lá, naquele monte com Jesus, e obviamente estava ali Pedro, Tiago e João. E algo interessante sobre esses 3 discípulos, porque Deus escolheu exatamente esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Se nós recordamos, eles foram exatamente os mesmos discípulos que estiveram com Jesus lá no jardim do Getsemane. Eles puderam ver o sofrimento de Jesus, onde a Bíblia relata que Jesus soou gotas de sangue, sendo esse uma descrição figurada ou uma descrição literal. Nós entendemos que Jesus teve um sofrimento profundo, uma angústia profunda naquele momento, e estes eram os mesmos discípulos que estavam lá. Eles eram os únicos que poderiam dizer: não, você é o Cristo, nós estivemos com você lá no Monte da Transfiguração. Eles estavam preparados porque eles viram Jesus glorificado. E algo muito interessante também, antes de lermos a Pedro, irmãos, é que o motivo daquela frase de Jesus, eu creio que essa é algo que eu quero terminar com ele. Primeiro vamos ler a Pedro. 1 Pedro 4, 12 e 13. E depois vamos ler 5, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13 disse que: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Pedro está dizendo: é um privilégio para nós sofrermos ou sermos co-participantes desse sofrimento de Cristo, para que também participemos da alegria na sua glória, na revelação da sua glória. E no capítulo 5, versículo 10, disse: ora, Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, ele está dizendo que Cristo nos chamou à sua eterna glória. Assim, e disse também que vos há de aperfeiçoar, depois de ter sofrido por um pouco. Pedro está dizendo aqui para nós que nós podemos passar por sofrimentos hoje. E essa é a mensagem da transfiguração para nós hoje.
Se nós, quem sabe, estamos passando por algum sofrimento na nossa vida, quem sabe em algum momento temos dúvidas se Deus realmente nos está guiando, se o nosso trabalho está sendo de acordo com a vontade de Deus. Eu estou dizendo do nosso trabalho espiritual, a nossa mensagem está sendo bem pregada. Será que estamos fazendo isso? Será que tem algo de correto no que estamos fazendo? Pedro nos está animando que, se nós passamos por esses sofrimentos hoje, significa que estamos participando de algo que Cristo também participou e que Ele preparou para nós, a glória eterna. Assim como aqueles 3 personagens apareceram glorificados diante daqueles 3 discípulos, também isso vai suceder quando Jesus voltar. E então, agora, finalizando, nós podemos identificar aquelas palavras de Jesus quando disse: há alguns de vocês aqui que vão ver a Cristo, ao Filho do Homem, na sua glória, no seu reino de glória. Quem eram esses alguns que ele mencionava ali naquele momento? Exatamente Pedro, Tiago e João, que foram aqueles que subiram com ele e puderam ver a Cristo glorificado. E por que também entendemos que estava exatamente Elias e Moisés? Porque Moisés foi aquele que viveu nesse mundo, foi morto e foi ressuscitado. E ele representa aqueles mortos em Cristo que no dia da sua vinda serão também ressuscitados com um corpo glorificado. E Elias representa aquele que, segundo a Bíblia, dentro do grupo dos 144 mil, serão aqueles que não passarão pela morte, aqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Jesus e serão glorificados e trasladados ao céu em um corpo de glória. Esta é a experiência de nós, dos cristãos em Cristo. Por isso devemos permanecer em Cristo. Por isso devemos escutar, como disse Deus: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi. Escute as palavras de Jesus. Siga os conselhos de Jesus. Esta para nós é a mensagem de Jesus nesse dia. Que nós possamos permanecer nele. Que nós possamos suportar as tentações e os sofrimentos que nos vêm nesse mundo. Para que naquele dia, estando no grupo dos que vão ser ressuscitados, ou estando no grupo daqueles que serão trasladados, que nós possamos participar dessa transformação que Deus nos tem prometido, que Deus nos prometeu e que irá cumprir, de transformar nossos corpos em glória, para que naquele dia possamos subir e assim então com Ele viver eternamente no seu reino de glória, como Ele nos tem prometido. Que essa seja a nossa experiência, hoje e sempre. Amém.